Olá! Está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senado vai instalar CPI do crime organizado na próxima terça-feira. Medida provisória que limita custos da energia ao consumidor é aprovada por deputados e senadores. Congresso aprova projeto que garante validade permanente para mudanças no imposto de renda, como a proposta de isenção para quem ganha até R$ 5.000. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Depois da operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a CPI do crime organizado vai ser instalada na próxima terça-feira. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado vai investigar o modus operandi das organizações criminosas, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região do Brasil, em especial facções e milícias. A CPI será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. A proposta é do senador Alessandro Vieira. A CPI do crime organizado, que o Senado vai instalar agora na próxima semana, tem objetivos claros. Fazer um diagnóstico técnico da realidade do crime organizado em todo o país, essa tragédia que nos afeta cotidianamente, mostrar as soluções que já existem dentro e fora do país e, ao final, entregar para a nossa sociedade, para o nosso país, um compromisso de solução desses problemas. É plenamente possível e o Brasil não merece ficar eternamente refém de criminosos. O presidente do Senado anunciou a instalação da CPI na próxima terça-feira. Em nota, Davi Alcolumbre informou que a comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. Segundo Davi, é hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país. A instalação da CPI acontece após a operação das polícias civil e militar contra o crime organizado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A ação resultou em mais de 120 mortos e 100 pessoas presas. A senadora Damares Alves falou na Comissão de Direitos Humanos sobre a ação das polícias no Rio de Janeiro. As cenas que nós vimos são gravíssimas. Nós vimos cenas de guerra. Explosivos foram jogados, casas foram incendiadas, houve tiroteio. Tudo que nós queremos saber, quando essa operação foi planejada, com 2.500 policiais, ninguém é ingênuo de saber que uma operação dessa não teria danos colaterais. Qual foi o item pensado em criança para esta operação? O Conselho Tutelar foi junto com a polícia? Crianças foram acolhidas durante a operação? Como foi feito o trabalho junto às escolas? Porque crianças estavam em aula. Escolas foram atingidas? Os professores foram orientados? Qual foi o protocolo acionado para conter os danos às crianças antes, durante e agora pós-operação? Ainda sobre segurança. O Senado aprovou esta semana um projeto extra-pauta com novos critérios para prisão preventiva e audiência de custódia. O texto seguiu para a sanção presidencial. De autoria do ex-senador e atual ministro do STF, Flávio Dino, o projeto aprovado estabelece critérios objetivos para a audiência de custódia e a decretação da prisão preventiva. O texto prevê que a prisão poderá ser decretada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal para evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo. Entre os critérios sugeridos para a prisão preventiva estão o modus operandi, ou seja, o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou a participação em organização criminosa. O texto também estabelece critérios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como, por exemplo, haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais, ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça, se houver risco de fuga ou se o preso oferecer perigo de perturbação do inquérito
ou da instrução criminal. É preciso ter mais rigor nas audiências de custódia para evitar que se torne uma porta giratória para criminosos. E o mérito do projeto é estabelecer que ao juiz é obrigatório, nessa decisão, acompanhar cada um desses pontos. Isso nós entendemos que deve ter o efeito salutar de diminuir essas solturas. Agregamos aqui também a coleta do perfil genético de quem foi preso em flagrante e levado em audiência de custódia, que é uma coleta da moderna impressão digital e que vai aprimorar também a investigação criminal no nosso país, ou seja, tem um aspecto bastante moderno nesse projeto. Uma temática do parlamento brasileiro e da sociedade, a cobrança desta agenda de modernização e de proteção dos brasileiros na agenda de segurança pública. Já houve a sua tramitação na Câmara e tenho convicção que será uma resposta desta Casa do Parlamento Brasileiro. A medida provisória que busca equilíbrio no setor elétrico e energia mais barata foi aprovada nos plenários da Câmara e do Senado e agora segue para a sanção do presidente Lula. Antes, passou pela Comissão Mista de Deputados e Senadores. Logo na abertura da reunião, o líder do PMDB na Câmara resumiu o acordo para a aprovação da MP na Comissão Mista Especial. O texto, na sua grande maioria, tem uma concordância quase que geral aqui nesta comissão. Portanto, alguns pontos ficaram a serem discutidos e ajustados e dois são os principais. O que aborda a compulsoriedade ou qualquer que seja o trecho que trata o PLV do que diz respeito às termoelétricas. E ajustar sobre a questão das pequenas centrais hidrelétricas. O ajuste adotando o IPCA para o INCC para os investimentos e o IPCA para os contratos, o que causa um equilíbrio nos futuros leilões a serem, digamos assim, disponibilizados de possibilidades de concorrências para novos contratos. Nos termos aqui apresentados pelo líder Isnaldo, o governo tem acordo na retirada dos dispositivos relativos às termoelétricas e apoia também o requerimento para votação em globo dos destaques. Mas as sugestões incorporadas ao texto não agradaram a todos os parlamentares da comissão mista. No que diz respeito às renováveis assumir a conta das térmicas a gás, das renováveis assumir a conta pelo risco hidrológico, inclusive das hidrelétricas, né, que já estão inclusive amortizadas, né, e também do financiamento da implantação das baterias em todo o setor. A gente fazer o entendimento do que foi aqui colocado, tanto pelo senador Randolfo como pelo deputado Isnaldo, mas buscando e observando a compreensão da necessidade que nós temos de fazer a compensação para a estabilidade do setor das renováveis. O relatório do senador Eduardo, ele fortalece as energias alternativas, as fontes alternativas. O conjunto do relatório tem mais pontos positivos do que pontos a ser destacados. O projeto de lei de conversão resultante das modificações feitas na medida provisória foi aprovado por 22 votos a favor e 2 contrários. O Senado aprovou a criação de um sistema digital para agilizar compras governamentais. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. A proposta atualiza a lei de licitações e inclui o sistema de compras expressas como ferramenta de contratação de bens e serviços. O sistema digital deve agilizar as compras governamentais e padronizar procedimentos, além de ampliar a concorrência, especialmente para micro e pequenas empresas, e proporcionar ganhos de escala ao governo, com a redução de custos e de tempo nas aquisições. O texto define regras para fornecedores, prazos de pagamento de até 30 dias e possibilidade de uso da plataforma por toda a administração direta e indireta. A redução da burocracia para a aquisição de bens e serviços comuns padronizados enseja relevantes ganhos à eficiência e economicidade, com redução dos gastos públicos e a maior celeridade dos processos de contratação. Cumpre ressaltar que o PL 2133 de 2023 prevê o uso de sistema de compras expressas
cobranças apenas para bens e serviços que, além de comum, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado nos termos do artigo 6º, inciso 13º da Lei de Licitações e Contratos. Os senadores também aprovaram a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. O texto retorna para a análise da Câmara dos Deputados. A iniciativa torna permanentes as medidas de prevenção sobre a depressão, amplia as ações educativas que devem ser mantidas durante todo o ano e reforça a conscientização de crianças e adolescentes com o apoio da comunidade escolar. O texto prevê capacitação de profissionais de saúde, apoio a familiares, divulgação de serviços da rede de atenção psicossocial e combate ao estigma associado ao transtorno depressivo. As ações serão implementadas pelo SUS. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que torna permanentes as mudanças propostas pelo Poder Executivo no imposto de renda de pessoas físicas. É o caso, por exemplo, da isenção de imposto para quem recebe até R$ 5.000, proposta que está em tramitação no Senado. O texto segue para a sanção presidencial. A medida altera a lei de diretrizes orçamentárias e retira o limite de 5 anos que existia para mudanças nas alíquotas do imposto de renda da pessoa física. Com a nova regra, reduções e isenções poderão ter validade por tempo indeterminado. Na prática, isso significa que o Executivo poderá manter políticas de isenção ou de redução de alíquotas por tempo indeterminado, sem precisar renovar a autorização a cada ciclo orçamentário. Essa alteração é considerada essencial para viabilizar o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Proposta que já foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Deputados e está em análise aqui no Senado. Durante a votação, o Congresso também aprovou um adendo de plenário ao projeto. O texto determina que, se for preciso conter gastos, o governo deve usar o limite mínimo da meta fiscal como referência. A regra reforça o controle sobre as contas públicas e garante segurança jurídica na execução do orçamento, evitando brechas para ampliar despesas sem compensação. Para o ano de 2025, permanece a regra até agora utilizada de considerar o limite inferior do intervalo de tolerância da meta fiscal para estabelecimento de limitação de empenho e movimentação financeira. Então, nós estamos inovando, nós estamos dizendo que a meta não é o centro, a meta é embaixo. Não é isso? Assim me explicaram agora há pouco, e assim está no projeto. Assim está no projeto de lei, dando ao governo do Lula mais 30 bilhões de tranquilidade para gastar sem que seja acusado de não ter atingido o centro da meta. A CPMI do INSS ouviu esta semana Domingos Sávio de Castro, sócio de Antônio Carlos Camilo Careca do INSS, em empresa de call center. Ele negou que estivesse envolvido no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. De acordo com investigações, a organização criminosa teria desviado mais de 500 milhões de reais. O quê? Domingos Sávio de Castro compareceu à CPMI do INSS munido de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Falou que a atividade das empresas de call center eram lícitas e que não tinha nenhuma ligação com desvios do INSS. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. O relator questionou o depoente sobre acusações de estelionato e organização criminosa, originadas após a investigação de descontos indevidos em contra-cheques de funcionários públicos. O senhor foi condenado por organização criminosa? Sim.
Qual foi a pena que o magistrado imputou ao senhor por esse delito? 3 anos e 6 meses. O senhor está cumprindo essa pena? Não, eu recorri. O relator também questionou Domingos Sávio sobre a ligação de uma das empresas dele, a Calvox, com a entidade Unaspub. Olha que coincidência. A Unaspub teve o ACT em 27 de abril de 2022. Um mês depois, o senhor cria a Calvox para operar para Unaspub. Não teve outro cliente. O senhor, para criar a Calvox, o senhor conversou antecipadamente com o pessoal da Unaspub? Não. Não? Não. Então me diga como é que o senhor conseguiu esse contato com a Unaspub. Eu conhecia o pessoal da Unaspub. O parlamentar questionou a ligação do depoente com Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS. Domingos explicou que o conhece há muitos anos, que são do mesmo bairro. O relator perguntou sobre as relações profissionais entre os dois. Senhor relator, bom, a pedido da minha orientação da minha advogada, eu permaneci em silêncio agora. Vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Mas o senhor estava indo tão bem. Alfredo Gaspar também questionou o depoente sobre a entidade da qual ele é procurador, a ABAPEM. A ABAPEM fez um acordo de cooperação técnica com o INSS em 8 de novembro de 2023. CGU e PF disseram que ela nunca prestou serviço nenhum, que 100 milhões foram integralmente retirados do bolso de aposentados e pensionistas. Eu pergunto, é o senhor que a população lesada pode olhar e dizer, aquele me tirou 100 milhões de reais, é o senhor? Não. O relator exibiu um organograma com o nome das empresas e pessoas ligadas ao depoente como Careca do INSS e ressaltou que os valores desviados ultrapassam 500 milhões de reais. Estamos falando de 500 milhões de reais roubados de aposentado e pensionista. E aqui está um dos cabeças. Chega com habeas corpus, fica calado, não responde nada. Montaram uma organização criminosa dentro e fora do INSS. A CPMI do INSS ouviu também Henrique Galvão. Ele pilotava aeronaves para Vinícius Ramos, presidente de uma ONG ligada à associação envolvida nas denúncias de descontos indevidos em aposentadorias. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse que vai pedir a prisão temporária de Vinícius Ramos e Silas Vaz, que foram convocados, mas não têm sido localizados pela Polícia Legislativa. Investigado no esquema de descontos indevidos, Vinícius vendeu 2 aviões para Silas 2 meses após a operação da Polícia Federal. Silas é beneficiário do Bolsa Família. O piloto Henrique Binder Galvão foi ouvido como testemunha. Ele foi chamado para falar na CPMI porque pilotava 2 aeronaves que seriam de propriedade de Vinícius Ramos, presidente do Instituto Terra e Trabalho, ONG ligada à Conafer, associação envolvida nas denúncias de fraudes em descontos indevidos de aposentados. As aeronaves, na verdade, estão em nome de Silas da Costa Vaz, assessor da Conafer e morador da periferia de Brasília. Uma das aeronaves fazia serviços para a Confederação. O Silas da Costa Vaz é um morador aqui de Brasília, que está como proprietário dessas 2 aeronaves. O senhor já esteve com ele? Não, vi as reportagens, mas desconheço. Desconhece? Não conheço. Alguma vez, por telefone, ele tratou com o senhor sobre voos para essas aeronaves? Nenhum. Membros da comissão suspeitam que emendas parlamentares teriam sido repassadas para a compra desses aviões. O senhor Vinícius Ramos compra essa aeronave em janeiro de 2025, fica com ela até junho de 2025, ele compra do antigo proprietário por R$1 milhão e revende por 2,5 milhões para o senhor Silas Vaz. Em junho de 2025, dia 4 de junho faz essa operação. Outra informação que nós temos aqui é que o senhor Euclides Petersen manda R$1,5 milhão para esse Instituto Terra e Trabalho no dia 13 de dezembro de 2022
e mais R$1 milhão em emendas parlamentares no dia 20 de dezembro de 2023. São R$2,5 milhões e a matéria dá a entender que haveria ligação com a compra dos aviões. O senhor Silas Vaz, que é assessor da Conafer, o Carlos Roberto, que estava aqui, ele consegue em junho de 2025, coincidentemente 2 meses depois de... Aliás, nem 2 meses, foi 4 de junho, início de junho, a operação é deflagrada no final de abril. Coincidentemente, o senhor Silas Vaz consegue... pouco mais de 1 mês depois da operação deflagrada pela Polícia Federal, comprar um avião que tinha sido vendido 6 meses antes por R$1 milhão, comprar por R$2,5 milhões, e outro avião por R$700 mil. Então, da noite para o dia, um secretário da Conafer que recebia Bolsa Família, que mora no Recanto das Emas, consegue comprar 2 aeronaves por R$3,2 milhões, um Cessna e um Beech Aircraft. Tanto o senhor Silas Vaz quanto o senhor Vinícius já foram convocados, contactados pela Polícia Legislativa e não retornaram às nossas solicitações. Esses devem ser, inclusive, parte de um requerimento que eu vou apresentar na próxima semana, se tivermos a deliberativa, de pedido de prisão temporária, para que eles apareçam aqui e venham prestar esclarecimentos. Outro depoimento à CPMI esta semana foi do ex-diretor de governança do INSS, Alexandre Guimarães. Ele negou ter recebido vantagens indevidas para favorecer entidades envolvidas nas fraudes dos descontos de aposentadorias e pensões. Para o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, Alexandre Guimarães terá que provar que não foi cooptado pelo careca do INSS. Alexandre Guimarães ocupou o cargo de diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS de 2021 a 2023. Ele é apontado como suspeito de receber mais de R$300 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, por meio de sua empresa Vênus Consultoria. A empresa teve bens e ativos bloqueados pela Justiça após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. No depoimento à CPMI, Alexandre alegou que, apesar do cargo ser uma indicação política, ele foi escolhido por critérios técnicos. O senhor está me dizendo que em 2017 assumiu a diretoria de gestão de pessoas através do senhor André Moura, que era do PSC. Agora, 2021... o senhor volta e teve uma reunião com outro deputado do PSC. Como é que o deputado do PSC, Euclides, encontrou o senhor também? Através do currículo também. Sendo muito sincero, sabe, senhor Alexandre, o Brasil tem milhares de pessoas capacitadas com currículos impressionantes. Que uma vez o nome do senhor tenha chegado pelo currículo, eu acho bem provável. Agora, a segunda vez também com outra pessoa, o mesmo partido e o nome do senhor chegar através de currículo, aí eu vou dizer, já dá para tirar na loteria, porque eu acho muita coincidência. Alexandre Guimarães disse que, enquanto ocupou o cargo de diretor de gestão de pessoas do INSS, não tomou conhecimento sobre descontos associativos de entidades e sindicatos. Ele explicou como conheceu o careca do INSS. Eu conheci o Antônio, me convidaram para ir lá na distribuidora daquele 15, quem é de Brasília conhece. O que é isso? Eu não sei. É um bar, tá? E lá o Antônio estava lá e foi quando nós nos conhecemos. Que ano foi isso e quem lhe convidou? Eu já estava como diretor de governança, foi início de 22, se eu não me engano. Mas o senhor, como diretor do INSS, que foi assaltado pelo senhor Camilo, o senhor disse que foi chamado para um bar ou para um encontro e lá tratar de importação, exportação de frutas, não é isso? Eu fui lá inicialmente para tomar uma cerveja com meus amigos. E lá eu encontrei o Antônio e a conversa, que eu não tenho, foi para esse lado. Eu falei que ia estudar
se tivesse informações necessárias para que a gente pudesse estruturar um papel desse, e tiraria adiante. O que eu estou vendo aqui é uma corrupção enviesada. O que eu estou vendo aqui é um vínculo que não deveria ter existido entre um diretor do INSS e um chefe de organização criminosa. Mas o senhor não está aqui com habeas corpus, não vou me aproveitar dessa situação, mas, infelizmente, me parece que o senhor foi cooptado também pelo senhor Careca do INSS. Se foi ou não, o senhor juridicamente, o senhor vai ter a oportunidade de provar. A Comissão de Direitos Humanos recebeu esta semana várias crianças de diferentes idades, acompanhadas dos responsáveis, para falar sobre direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens. No mês das crianças, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou uma audiência pública diferente. Crianças de várias idades, acompanhadas de seus responsáveis, puderam reivindicar diretamente os seus direitos. Elas falaram sobre violência, saúde, racismo, bullying, diversão, educação, entre outros temas. Um dos meus direitos favoritos são o que toda criança tem, que ter um tempo de lazer, porque eu acho que é muito importante para a criança poder crescer saudável e bem-sucedida. O poder público que tem que continuar nos ajudando com coisas adaptadas, com inclusão e acessibilidade, para transformar o nosso Brasil a ser um país melhor. Quando a criança está lá triste, sofrendo bullying, a gente vai lá e ajuda ela, né? Se ajudar ela. Avisa a diretora. Vacina, ela previne doenças. Quanto mais vacina, então ela vai diminuir a taxa de mortalidade. Ok, toda criança tem que se vacinar? Toda criança tem que ser vacinada. Tem. E os pais têm que levar para vacinar? Tem que levar para vacinar, é obrigatório. A gente inaugura com essa audiência um novo tempo para as crianças no Senado. As crianças vão continuar ocupando o Senado Federal. As crianças vão falar direto com os senadores agora. As crianças terão voz no Senado Federal. Esse foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue ligado aqui na TV Senado.